Leitura do livro do Eclesiásticos. Da terra, Deus criou o homem e o formou à sua imagem. E a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado. Deu-lhe autoridade sobre tudo o que está sobre a terra. Em todo ser vivo infundiu o temor do homem, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. Deu ao homem discernimento, língua, olhos, ouvido e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e de sabedoria. Deu-lhes ainda a ciência do Espírito. Encheu seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu nome santo e proclamassem as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução, entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. Seus olhos viram as grandezas de sua glória, e seus ouvidos ouviram a glória de sua voz. Ele lhes disse: tomai cuidado com tudo o que é injusto, e a cada um deu mandamentos em relação ao seu próximo. Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor, e não podem ficar ocultos a seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos, e se lembra de que apenas somos pó. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Os dias do homem se parecem com a erva. Ela floresce como a flor dos verdes campos, mas apenas sopra o vento, ela se esvai. Já nem sabemos onde era o seu lugar. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Mas o amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Aclamação ao Santo Evangelho. Página 280. Somente a verdade eu devo falar, pregando Evangelho em todo lugar. Eu vou pela estrada só anunciando, fazer o que Jesus está nos mandando. A boa nova, a Bíblia nos diz, quem lê todo dia será feliz. A boa nova, a Bíblia nos diz, quem lê todo dia será feliz. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura do Eclesiástico fala do homem, da criação, é o capítulo 1 ainda do livro do Eclesiástico, o homem feito de barro, de pó, e ao pó retorna. Mas depois também fala que Deus deu a este boneco de barro, né, a vida, deu inteligência, deu sabedoria, deu a capacidade de um diálogo com Ele próprio, com o Criador. É aquilo que o Catecismo de São João Paulo II, Catecismo da Igreja Católica, fala no início, a primeira parte: o homem é capaz de Deus. Essa é uma verdade. Capaz de Deus significa temos a capacidade do diálogo com Deus, de uma relação pessoal com Deus, né? Não somos como um robô, um computador. Nós usamos o computador e ele nos ajuda bastante, mas não podemos dialogar com ele como pessoa. Mas Deus criou o ser humano, dando-lhe essa inteligência, a sabedoria, a memória. Isso é capacidades de verdadeiro diálogo, de encontro com Ele, criado à sua imagem e semelhança. E no Evangelho Jesus fala das crianças. Então temos os exemplos pequeninos, na simplicidade deles, são os que mais se assemelham a essa natureza divina, a pureza e a confiança. Toda criança, bebê, tem uma confiança ilimitada nos pais, na mãe sobretudo. Se refugia no colo da mãe. Quando vai num ambiente estranho, com pessoas estranhas, não quer deixar o colo, porque se sente protegida, né? Se sente bem, o melhor lugar de proteção é o colo. E assim, então Jesus diz que devemos nos assemelhar a essas crianças em relação a Deus. A simplicidade, a pureza, a humildade, né? E é interessante que há muita inteligência, muita sabedoria, pode não nos ajudar se não houver humildade, se não houver a simplicidade, a confiança, pode nos atrapalhar na relação com Deus. Porque nós, com a nossa inteligência, nossa mente, começamos a questionar, colocar dúvidas, colocar dificuldades. Então, a gente se distancia um pouco de Deus. Como somos criaturas pequenas, né, e Deus é todo-poderoso, então Ele pede não, é uma exigência, é uma necessidade, uma condição sem a qual não podemos nos relacionar. Então Deus, sim, precisa da nossa total confiança. E isso só acontece quando nós formos humildes, simples, né? Se formos orgulhosos, já colocamos barreiras, obstáculos, né? São Paulo fala do ser humano, dizendo corpo, alma e espírito. Mas alguns dividem também em 4 partes. Corpo, alma, mente e espírito, né? Sendo que a alma, no grego, é a psique, daí vem a palavra psicologia. E segundo muitos, os animais também têm a psique, nesse sentido de alma, não o espírito, a psique. Eles têm sentimentos, têm alegria, têm tristeza, né? Então, essa é a psique, os sentimentos. Nós também somos corpo, alma, nesse sentido, psique, mente, então a inteligência, né? E aí é o perigo também. Às vezes a nossa mente nos engana, como Lúcifer, né? Ficou orgulhoso, disse: eu quero ser como Deus também, né? A sua mente não foi simples. Mas o espírito é a parte mais elevada do ser humano, mais íntima. Então, o relacionamento com Deus deve ser, em primeiro lugar, espiritual, não mental, né? A mente, a inteligência, a sabedoria, a ciência, né, que a gente tem na cabeça, deveria servir justamente o espírito, né? Quando a nossa cabeça quer tomar o primeiro lugar, às vezes podemos nos enganar, dizendo: eu conheço, eu sou importante,
isso aqui não é verdade. Isso, quer dizer, somos tentados a sermos como Deus, né? Dizer o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. Então Jesus coloca a criança, diz, assim deve ser quem quer entrar no reino de Deus, né? Aceitar que Deus é superior, é maior. Eu não sou igual a Deus, né? O diabo disse, não, eu quero ser igual a Deus, né? Mas assim não dá para termos um relacionamento saudável com Deus. Precisa da simplicidade. Claro que Deus permite que nós conheçamos muitas coisas, que tenhamos uma inteligência boa, uma boa memória, tudo, né, as capacidades, mas é para o serviço, para o nosso bem e ao bem do próximo, usar essas capacidades todas para o bem do próximo. E para a própria relação com Deus, né? A gente estuda a Bíblia, as mensagens, aquilo que vem do céu, com a ajuda da inteligência. Mas o espírito, a alma, deve ter em primeiro lugar. Isso é essa humildade ou a consciência de que, mesmo com muita inteligência, muita sabedoria, ainda Deus é muito maior daquilo que eu sou, que eu conheço e que eu posso saber, né? Ele é sempre superior. Então pensamos na missa também, a intercessão da Virgem Maria, hoje sábado, nos ajude, nos dê cada vez mais esta virtude das crianças, a simplicidade e a confiança nele, né? Sempre nas dificuldades, sobretudo, quando não compreendemos bem as coisas, quando começamos talvez até a duvidar como é que Deus não atende a minha oração, etc., né? Simplicidade das crianças, né? Ele sabe, ele é meu pai, é minha mãe, e ele sempre quer o meu bem maior. Então fico tranquilo, fico sereno. Vamos ficar então em pé para as preces.